Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, professora. Bom dia, bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, professora. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Todo mundo aqui no silêncio da vida. As pessoas estão esperando dar 9h20 para poder entrar. Vou começar a aula. Que matéria engraçado. Será que é porque eu desliguei a câmera? Eu acho que é. Deixa eu tentar de novo, peraí. Não, olha lá. Continua gravando. Continua gravando. Ela começou gravando e parou de novo. Estava pausada. Obrigada, viu, gente? Então, bora aqui de novo. O que eu mostrei, né? Que a aula está sendo gravada, para quem assistir, né? Depois, né? Se tiver alguém que vai assistir, né? Dos meninos aí, eu pausei. Na verdade, eu não pausei. Eu desliguei a minha câmera, desliguei o meu microfone e mostrei como se eu estivesse apresentando um trabalho com câmera e microfone desligado. Só se eu estivesse dando aula para vocês dessa forma, não teria como. Foi esse meu exemplo para vocês. Então, eu desativei meu microfone, desativei minha câmera e mostrei para vocês que eu dar aula só dando gesto para vocês. É assim que a gente se sente. E aí, não sei até que ponto essa aula foi pausada. O aviso era que as próximas semanas vocês terão aula invertida. E nessa aula invertida, eu vou precisar que vocês abram, no mínimo, o microfone, porque todos vão ter que apresentar, tá bom? E vai contar ponto de apresentação. É isso, resumidamente, aí, para quem assistir essa aula aí e ficar em dúvida. Então, eu mostrei para vocês na última aula sobre os componentes da onda, falei sobre velocidade de uma onda, como que a velocidade da onda ela pode ser dada, né? Então, eu tenho V, o lambda, que é esse sinal grego aqui, ó, a gente chama de lambda, tá? E nós temos o sinalzinho aqui, o período, né? Que é o período tempo que é dado, que a gente vai dar esse período por segundo sempre. Esse lambda é o comprimento de onda, tá? Você pode dar também pela relação velocidade é igual a lambda vezes a frequência. Por quê? Porque eu dei anteriormente falando o seguinte, que a frequência é o inverso de um período, tá bom? Período é o inverso de a frequência, e assim sucessivamente. Respectivamente, na verdade, não é sucessivamente. Então, dei um exemplo aí, pedi para vocês calcularem a velocidade. Eu falei que a onda periódica é produzida numa corda tem a frequência de 20 Hz e o comprimento de onda de 2 metros, sempre em metros. Pedi para calcular a velocidade, dei os dados, vocês calcularam. Então, qual que era a velocidade? Se eu dei a frequência, você vai usar essa relação aqui, comprimento de onda pela frequência. Nós achamos aí 40 metros por segundo. Beleza? Alguma dúvida aí, meninos? Não. Não? Então tá. Continuando, então. Só tenho dúvida naquele
negócio que era de hertz, sabe? Que você tentou calcular. Uhum. Acho que era 10 com zeros lá. Peraí, deixa eu ver então. Voltar aqui. Ali, ó, de volta. Isso aqui, ó, isso. Isso, esse aí de baixo. Porque olha só, eu tenho hertz. Quando eu tenho megahertz, é a mesma coisa quando você tem quilograma e você tem grama. Se você tem, como que eu falo? 1.000 gramas, um quilograma, eu vou ter quantas gramas? Eu tenho 1 quilograma. Quantas gramas que são 1 quilograma? São 1.000? Sim? Lembrou aí? Sim. Quando eu falo eu tenho 1 quilômetro, eu tenho quantos metros? 1.000 metros. 1.000 metros. Se eu tenho 1 megahertz, eu vou ter quantos hertz? 1000? Isso. Então, quando eu falo de megahertz, eu estou multiplicando, eu estou falando que eu tenho... Aliás, quando eu falo de hertz, eu estou falando que eu tenho uma coisa menor do que mega. É só isso, só você transformar aí. Mas eu não vou te dar exercício o tempo todo assim, né, Ana? Eu vou te dar uma coisa mais masticadinha aqui, que vocês estão, né, aprendendo aí no ano. Então, vão ser exercícios basicamente parecidos com esses aqui, ó, com esse exemplo aqui. Ok? Fechou aí? Ok, obrigada. De nada. Então, eu tenho lá essa resposta, então eu posso passar. Então, a velocidade da onda era 40 metros por segundo. Eu tenho fenômenos que eu chamo de fenômenos ondulatórios. A gente vai ter a reflexão, no caso aqui do 9º ano, refração e difração. Vou falar da reflexão. As ondas, quando elas se propagam, então elas precisam de um meio material. Elas vão atingir um determinado obstáculo e vão voltar, né? Se você coloca lá a onda numa corda, você pode perceber que se a onda vai e ela pode retornar. A mesma coisa quando você, né, você tem uma perturbação aí na água, aí você gera uma onda, você pode perceber que essa onda ela vai, e tem uma outra parte que ela volta. Mesma coisa quando é a onda do mar, lá, as ondas do mar. A onda ela não vai, né, no oceano, e por baixo, se você estiver lá, né, em alto mar, lá, você vai perceber a onda voltando, retornando. É o que acontece na beira da praia. Porque ela chega em um determinado obstáculo, é como se ela voltasse. Como se voltasse. Para esse meio, sem sofrer perdas consideráveis de energia. Então, do mesmo jeito que a onda está indo, quando a gente percebe que ela está retornando, ela vai voltar com a mesma energia praticamente. O que a gente tem aí de exemplo de onda? Eu tenho a luz do sol na Lua, eu tenho o som, né, que é um tipo de onda, e eu tenho uma onda de radar, por exemplo, no avião. Eu tenho a reflexão da onda, então eu estou mostrando o seguinte, se eu tenho uma onda nesse sentido aqui, eu estou demonstrando que eu tenho um obstáculo aqui, e eu estou te demonstrando que se essa onda foi feita, essa perturbação, até esse anteparo aqui, até esse obstáculo, essa onda ela vai voltar como vale. Então, eu tenho uma crista e eu tenho vale. Isso aí é o vem da onda. Entendido aí? Se a extremidade for fixa, a onda inverte a sua fase. E se a extremidade for livre, ela mantém a sua fase. Então, se ela for livre, ela vai continuar indo. Você não vai ver o vale, por exemplo, ou você não vai ver a crista. Agora, se ela for fixa, você vai conseguir ver crista, vale, crista, vale, crista, vale. Tá bom? Eu tenho, então, aqui, reflexão. Eu posso ter reflexão. Eu tenho um anteparo, então eu vou chamar os raios, né? Reflexivos aqui, os raios que entraram, né, no anteparo ou nesse obstáculo, a gente chama de raios incidentes ou ondas incidentes. E aqueles que retornaram, a gente vai chamar
de raios refletidos ou ondas refletidas. O que acontece? Por exemplo, quando você tem ali a incidência da luz solar. Então, eu vou ter um anteparo, eu sempre vou mostrar para vocês. Vamos supor que eu tenho uma reta, tá? Quem dera se fosse. Então, aqui eu vou chamar de raios incidentes. Quando ele refletir, eu vou chamar de raios refletidos. Quando, por exemplo, a formação de imagens, na hora que a gente vê luz, a gente vai ver isso aqui, tá bom? Eu só estou te dando exemplo do que são os fenômenos aí ondulatórios. Então, reflexão, eu tenho refração, tá? Quando a onda ela passar de um meio para o outro, e aí ela vai ter, vamos supor, eu estou passando do meio do ar para a água, por exemplo. Uma onda ela vai incidir do ar para a água. Eu estou passando de meios diferentes, não estou? De propriedades diferentes. O que vai acontecer quando tiver uma onda incidindo de um ambiente para o outro? A gente vai mudar a velocidade de propagação e comprimento de onda também, mas sempre vai manter a frequência, tá? Então, essa onda ela vai sofrer desvios. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Um copo aí, deixa eu puxar minha telinha aqui. Vamos supor que seja um copo de água. Então, eu tenho aqui, vamos supor, uma luz entrou aqui nesse copo de água pelo ar, né? Só que ela atingiu a água. Esse raio atingiu a água. Então, ele mudou a forma de propagar, ele mudou a velocidade de propagação. Pode, no caso do ar para a água, a velocidade diminui. Eu já sei que ela diminui, tá? O comprimento de onda também vai diminuir, mas a frequência vai manter a mesma. Que é um exemplo? Vocês já viram lá a imagem lá na piscina? Se você olhar uma pessoa que está na piscina, se você olhar por cima, a pessoa, o pé da pessoa está totalmente fora de onde ela está. Vocês já perceberam isso? Eu já, professor. Não é estranho? Você olha assim, lá de cima você vê a pessoa e o corpo dela parece estar distorcido lá na água. O que é aquilo ali? Você teve raios incidentes ali sobre a água, partiram do ar. Então, você está visualizando, e aí, lá dentro, esses raios, que são ondas, né? Ela mudou o sentido dela, ela mudou um pouquinho a velocidade. Então, você vai ver um pouco distorcido, é o que acontece aqui, ó. Se eu colocar um lápis aqui, por exemplo, e você olhar por fora, que você vai ver que parece que está distorcido, porque os meios são diferentes, os meios de propagação da onda são diferentes. No caso da visão aqui, nós estamos falando de ondas da luz, que é um tipo de onda, entendeu? Então, por isso que eu estou mostrando isso aí para vocês. Então, quando a luz do Sol se propagar no vácuo até atingir a atmosfera da Terra, ela pode passar, né, e se propagar no ar, ela vai ter uma mudança aí de propagação de velocidade. O som, né, ele se propaga, o som das pessoas que se propaga no ar, por exemplo, em volta de uma piscina, vocês já enfiaram a cabeça lá embaixo d'água? Não é estranho o jeito que você escuta? Se você falar, as pessoas vão escutar diferente lá fora. Quem conseguir fazer algum som embaixo d'água, ou se alguém conseguir fazer um som lá fora, vai perceber o som diferente dentro da piscina. Já perceberam isso? Turma? Já. Já. Tá falando, é um eu já tipo de percebi. onda. Então é isso. O som é um tipo de onda. E aí, o que acontece? Se eu falo lá no ar, a onda vai se propagar e a pessoa está lá dentro da piscina, né, com a cabeça embaixo d'água, ela vai ouvir o som bem diferente, porque a velocidade de propagação mudou. E vice-versa. Se a pessoa fizer algum barulho lá embaixo d'água, sei lá, ela vai ouvir, né, de uma forma. A pessoa que está lá fora, ela vai ouvir de outra forma, porque mudei aí os meios de refração da onda, tá bom? A absorção, quando a onda se propagando em um certo meio, né, ela vai atingir uma superfície que vai separar o outro meio e ela vai ser absorvida e vai se transformar, né, em outra forma de energia. Geralmente,
quando essa onda ela vira qualquer outra coisa vira calor. Um exemplo, a irradiação térmica pode acontecer na forma de ondas magnéticas, por exemplo. Outra coisa, quando a luz atingir um corpo pintado, por exemplo, com tinta preta, a luz praticamente vai ser absorvida ali para esse corpo opaco, aí, esse corpo preto. E aí, o que acontece? Aquece. O que aqueceu? Porque transformou aquela onda em um tipo de energia, tá bom? Que é, no caso, o aumento aí de temperatura, tá? Um exemplo, quando você está no sol quente, você recebe raios solares, né? Que são formas de luz. Beleza. Ondas luminosas. Atingir, você está com uma roupa preta. O que acontece? Tu fica com mais calor? Por quê? Eles falam porque preto é uma cor escura que absorve a luz. Exatamente, porque o preto, né, ele vai ser, né, um corpo que ele vai absorver todos os outros espectros luminosos. Nós vamos ver nas próximas aulas aí, o espectro luminoso. E com isso vai pegar essa absorção de luz e vai transformar isso aí em aumento de temperatura. Então, aumento de temperatura é uma forma de energia, que no caso é o calor. Calor é uma forma de energia. Por que a pessoa sente mais calor? Porque a camisa dela lá, que era preta, ela ficou mais quente, tá? Então, isso aí é um fenômeno ondulatório que a gente chama de absorção, tá bom? Isso aí nós temos o som, eu vou deixar o som para a próxima aula. Antes de chegar lá no som, eu vou mostrar aqui para vocês, sair da minha tela, eu estava olhando o livro de vocês, aí saiu da tela. Oxe, Maria. Preparem a disposição de vocês aí para as próximas aulas invertidas, que eu sei que vocês adoram fazer aula invertida. Professor, aqui, eu vou te mandar um link de uma música para você colocar no começo da aula. Ela é muito boa. Tá? Tem nada de palavrão, não tem nada, entendeu? Ela é muito boa. Eu 100% espero. educativa, mas é sério, ela não tem nada. Eu espero mesmo, né? Porque Vinícius Passos, meu Deus. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada, cara. Tô aqui de Só boa. porque ele não Tá gosta da doido? música. Ah, não coloca essa música, não. Fica cantando o dia todo, professor. Não precisa, não. Vou sim, vou mandar. Professora, coloca assim. Tá bom, manda para mim aí o link. Pode mandar agora. Eu tô procurando aqui, porque, olha, saiu da tela. Aqui. Então, aqui, ó. Eu tenho os fenômenos ondulatórios, eu falei com vocês das ondas, tá? A aplicação das ondas, já tem no livro de vocês. Todas as aplicações, espero que vocês tenham lido aí um pouquinho do livro de vocês, ok? Engraçado, o meu a aula vai cair, porque para mim aqui está menos, mas eu já tenho um tempão, porque eu gravei, eu dei uma pausa na gravação. Não sei como é que vai ser isso, não. Se cair, a gente já sabe. Cadê? Eu queria mostrar para vocês os fenômenos. Passou. Como que está no livro de vocês. Eu peço para vocês darem uma olhadinha no livro, tá bom? Sobre as ondas, sobre a parte das ondas, as aplicações, ok? Isso aí vai ser aqui as ondas eletromagnéticas. Professora, já mandei o link lá da música lá, tá? Ok, no é WhatsApp, muito bom. no e-mail. É no WhatsApp. Mandei lá. Beleza. Então, meninos, dá uma olhadinha aí, tá bom? Sobre a velocidade das ondas, sobre como que você calcula, tá no livro de vocês, tá? Como que deve ser uma onda que oscila 10 vezes por segundo, tem uma frequência de 10 Hz, é um exemplo aí para quem ficou em dúvida nessa parte. Aqui está falando do comprimento de onda, tá tudo explicadinho também no livro de vocês, tá? Os fenômenos, no finalzinho, depois do capítulo aqui, que você vai encontrar. E aí eu quero que vocês deem uma lidinha aí sobre o som, como se produz o som, para a gente encerrar esse assunto aí sobre o som na próxima aula, tá bom? Então, eu espero que vocês
estejam fazendo as atividades que eu já passei alguns dias atrás, né? Eu vou mandar para vocês lá no post Escola Web o dia que vocês vão me entregar ainda nessa semana, tá bom? Beijo para vocês. Até a próxima aula, se Deus quiser, tá bom? Fica com Deus. Abraço, beijo. Com Deus. Tchau, Fala, tchau. professor. Tchau, Tamo tchau. junto. Professora. Tá lá, com Tchau. Deus. Tchau, Vinícius. Professor, Tchau, tchau. falou, professor. Falou, com Deus. Tchau. Bom trabalho aí. Tchau, pessoal.